Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre eleição, porque eleição é algo importantíssimo. Nós temos que agir com responsabilidade nesse momento, porque nós devemos ter consciência que o futuro do país depende daquela pessoa em quem vamos votar. Por isso, o voto é algo muito importante, que tem que ser levado a sério. Não é hora de brincar nesse momento. É hora de agir com prudência, com seriedade. Porque a situação exige isso de você e de mim. Nós seremos os responsáveis, sim, por aquela pessoa eleita, para que ela possa ser presidente do Brasil durante 4 anos. Então, é um período muito longo. Por isso, é preciso tomar cuidado com quem nós vamos eleger. Porque se o elegermos e ele começar a fazer coisa errada, serão 4 anos de problemas, dos quais nós sofreremos as consequências. Por isso, é necessário ter critério nesse momento. Avaliar, ver bem em quem estamos votando. Porque essa pessoa, ela tem que nos dar umas propostas que sejam úteis, importantes para o desenvolvimento desse país. Se vier alguém falando alguma coisa que não esteja de acordo com a realidade do país, nós não podemos cair em candidatos demagogos. Essa demagogia tem que parar. E quem tem que parar de fazer isso somos nós que votamos nas propostas de um candidato demagogo, que depois da eleição esquece das promessas que fez e começa a fazer outras coisas diferentes. Coisas que podem interferir no futuro do país. Coisas que podem afetar a sua vida, negativamente falando. Você vai ser o maior prejudicado disso. Então, para evitar que essas e outras coisas erradas aconteçam, é necessário estarmos conscientizados de que devemos votar de forma justa, em alguém justo, em alguém que vai ser um candidato que tenha sensatez, que seja piedoso e justo em tudo aquilo que ele for fazer como o presidente eleito do Brasil. É assim que nós devemos esperar. É assim que nós devemos avaliar em quem vamos votar, para votarmos na pessoa certa. Então, é necessário entender isso. Eleição não é uma coisa que se faz assim de forma precipitada. Não é assim. Tem que se ter prudência nesse momento. Tem que se refletir, meditar, analisar bem as propostas, se elas vão corresponder com a realidade do país. Então, se quisermos que alguém justo governe, vamos votar em quem for justo aos nossos olhos. Então, nós devemos entender isso. Nós devemos nos preocupar com essa questão, sim. Mesmo que hoje seja o primeiro mês do ano e a eleição só vai ser lá no final do segundo semestre, mas desde já nós temos que já estar nos preparando para esse momento, com bastante antecedência, para que quando chegar na hora já estejamos bem conscientizados de quem cada um de nós vai votar naquele dia. Então eu espero que esse período de tempo, até o dia da eleição mesmo, seja um tempo apto, seja um tempo proveitoso para você conceber em sua ideia, em seu pensamento, o seu voto para o candidato que você escolher, para que ele possa ser eleito. Eu vou fazer isso da minha parte, eu espero que você faça isso da sua. Então,
Vamos votar dessa forma, de forma consciente, para elegermos um presidente que faça algo bom para esse país. Então agora eu vou ler aqui um texto bíblico que fala sobre eleição, mais um aqui. Então, esse texto está aqui nas Escrituras, está aqui na primeira epístola de Pedro. Por quê? Por que Pedro fala sobre eleição aqui? Porque ele vai falar sobre os eleitos de Deus. Deus também tem os seus eleitos de geração em geração. Esses eleitos dele, ele os elege antes mesmo deles nascerem, para que quando eles nascerem, eles possam desempenhar com responsabilidade, com eficiência, o ato de ser eleito por Deus para realizar uma obra, principalmente da pregação do Evangelho, da ação social, da prática do amor. É assim que Deus elege os seus eleitos. E ele elege assim porque ele sabe que esses eleitos vão dar conta do trabalho para o qual eles foram eleitos, para o qual eles foram chamados, vocacionados. Então, eles receberão esse ministério, digamos assim, da parte de Deus, para o exercê-lo com responsabilidade e eficiência. É assim que tem que ser quando alguém é eleito por Deus. Então, eu vou ler esse texto aqui agora. Está escrito assim, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, pessoal, esses eleitos, eles eram forasteiros da dispersão, ou seja, da perseguição, aquela perseguição que começou a acontecer em Jerusalém, onde todos foram dispersos. Eles foram dispersos e saíram de Jerusalém e foram para outras cidades. Aqui ele lista aqui o nome das cidades. No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, esses eleitos foram por essas cidades. E quando eles chegaram nessas cidades, eles continuaram a exercer a função para a qual eles foram eleitos por Deus para realizar. E eles fizeram isso com eficiência. É assim que se espera que o presidente eleito nesse país faça também. Exerça a sua função com responsabilidade e eficiência, em benefício do povo que o elegeu. Que ele tenha essa honradez de fazer isso. Que ele tenha essa obrigação de fazer isso. Porque ele foi eleito exatamente para fazer isso. Então, essa é a função do presidente da República. Aí o texto continua dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, esses eleitos que foram forasteiros da dispersão nessas 5 cidades, eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, pessoal, somente Deus, unicamente Deus, tem esse atributo de exercer presciência, de eleger com presciência os seus eleitos. Ou seja, ele elege antes dessas pessoas nascerem no mundo, com bastante antecedência, para que quando chegar a época certa deles nascerem e eles começarem a desempenhar o seu chamado, a sua eleição, e eles vão realizar aquilo para o qual eles foram eleitos com toda a capacidade que eles tiverem. Eles vão fazer isso sim. É assim que Deus age. Então, Deus tem esse atributo de presciência. Mas você e eu não temos essa presciência. E é sobre isso que eu preparei aqui um texto a respeito dessa palavra, presciência. Então eu vou ler aqui, esse texto é muito curto,
Ele está escrito assim: hoje, cada um de nós, como seres humanos normais, não temos o conhecimento do que está por acontecer no ano de 2023, por causa da eleição deste ano para presidente da República Federativa do Brasil. Sim, nenhum de nós tem o ato de conseguir, pela emoção, pressentir o que está por vir depois da eleição. Sim, nenhum de nós pode conseguir fazer uma previsão exata sobre o que vai acontecer no futuro, porque nós não temos presciência. O que nós temos é impresciência. Então, pessoal, todos nós, você, eu e qualquer pessoa que esteja viva hoje nesse país, todos nós temos impresciência. E isso é uma falha que pode, às vezes, nos levar a votar em alguém errado. Porque nós não temos a presciência de saber o que vai acontecer depois da eleição. Nós não sabemos se aquele candidato que nós votamos, se ele for eleito, ele vai corresponder ou ele vai mudar de lado, como muitos já fizeram no passado. Nós não temos essa capacidade. Esse atributo só pertence a Deus. Nenhum ser humano tem isso. Então, esse é mais um motivo para começarmos a avaliar desde agora, dia após dia, cada candidato que vai surgir aí como candidato para a presidência da República Federativa do Brasil nesse ano. Começarmos a verificar essas pessoas, ver as propostas, ver como eles vão agir nos debates, o que eles vão falar, o que eles vão dizer em suas campanhas pelo Brasil afora. Enfim, nós devemos nos inteirar de todos para que possamos chegar a uma conclusão em quem devemos votar. Porque vamos ter que escolher um candidato. E você vai votar nesse candidato com o objetivo de que ele seja eleito. Mas se ele não for eleito, é porque o voto das pessoas não foi suficiente para que isso acontecesse. Outro candidato foi eleito. Então, nós devemos entender isso. Porque nós temos essa falha, digamos assim. Nós não temos presciência, nós temos impresciência. Então, isso é algo típico do ser humano. Já nascemos com isso. Então, nós devemos entender essa questão. Porque existirão muitos candidatos esse ano. E cada um deles vai ter sua proposta. Nós devemos avaliar. Nós devemos começar a nos conscientizar a respeito de quem vamos votar. E isso só vai acontecer depois de muitos meses de campanha. Nós vamos chegar às conclusões, vamos olhar quem é quem, ver quem é quem, analisar as propostas e começarmos a nos conscientizar em quem devemos votar, em quem devemos eleger. Mesmo que sejamos imprescientes, mas temos que fazer isso para que possamos votar na pessoa certa, para que ela seja eleita para a presidência da República Federativa do Brasil. Tem que ser assim. Então nós devemos entender isso hoje. Cabe a cada um de nós, depende de cada um de nós. E nós temos que agir assim com responsabilidade. Essa é a responsabilidade que foi colocada sobre os nossos ombros. Agora é hora de colocar essa responsabilidade em prática no dia da eleição, para elegermos alguém que seja civilmente capaz de ser o gestor como presidente da República Federativa do Brasil, para que o país em si possa começar a progredir, avançar, prosperar, enriquecer, ter uma boa igualdade social, uma boa distribuição de renda para a população,
de forma geral, é assim que tem que agir um presidente da República eleito. E cabe a cada um de nós votarmos nessa pessoa. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva novamente para que possamos começar a nos conscientizar a respeito disso. Essa mensagem de hoje foi importante falar sobre esse assunto, porque quanto mais falarmos nisso, mais iremos conseguir conscientizar mais pessoas ainda. Então, é necessário fazer isso. É por isso que eu estou aqui continuando a falar sobre esse assunto para estimular, encorajar e incentivar as pessoas a que possam olhar bem para as pessoas em que você vai votar. Escolha o seu melhor candidato, aquele que tiver a melhor proposta, que possa ajudar o país a crescer. Esse tem que ser o nosso compromisso. Então eu espero que cada um de nós possa fazer e possa ter uma boa eleição, elegendo alguém competente, mesmo, de fato de verdade, para ser o presidente da República Federativa do Brasil. Essa é a mensagem de hoje. Valeu!